Bom, nosso segundo passo então é a gente criar a parte revolucionada do nosso volante e vamos executar também um corte extrudado no centro do nosso volante, finalizando então a nossa operação, ok? Para isso, eu vou executar aqui a seleção do plano frontal. Vou dizer que vou fazer um esboço no plano frontal e vou desenhar aqui uma ranhura reta, ok? Então eu vou tomar como referência esse ponto, vou jogar uma medida do comprimento e vou jogar uma medida do raio, ok? Que medidas são essas, as medidas que nós vamos usar? Nós vamos usar essas medidas aí, que se encontram nessa imagem. Comprimento de 30 total, na altura de 25, correto? Para isso, então, eu vou utilizar dimensão inteligente, que já é um conhecido nosso, e vou executar a cota da altura, ok? Que é de 25 milímetros. Vindo em seguida o comprimento. Visto que o comprimento eu não vou cotar desse arco em relação a esse, mas vou cotar desse ponto em relação a esse ponto aqui, né? Nós teríamos a medida de 5 milímetros, correto? Desse ponto em relação a esse ponto. 5 milímetros, com 12,5 de raio de cada lado, 25 mais 5, 30, ok? Então notem que a nossa figura ela está no ponto central. O que nós iremos fazer agora? Eu vou girar o desenho em perspectiva isométrica e vou utilizar o centro da figura para mim rotacionar essa peça. Para isso, é necessário que eu selecione aqui os eixos temporários, para que eu possa vê-lo no primeiro momento. Vou selecionar a opção Recursos, ressalto base revolucionado, e vou dizer que a linha de revolução aqui, linha 1, o eixo de revolução, será essa minha linha que a gente está vendo aqui, que outrora era temporária. Olha lá. Ele já assume a revolução da própria peça. Então eu confirmo, tá lá, os eixos temporários eles continuam aparecendo, mas a qualquer momento eu posso ocultá-los ali de vista. O que nós iremos fazer agora? Eu vou utilizar o comando do fillet para que nós possamos aqui filetar os cantos do braço. Então eu vou selecionar ele aqui. Nesse momento a seleção está de 10 milímetros. Então no canto esquerdo inferior aqui eu vou transportar para 3 milímetros. Vou dar um confirmar. Olha lá, o fillet está feito. E eu posso fazer esse fillet aqui em mais partes ao mesmo tempo. Então vou selecionar esse e vou selecionar essa outra parte do braço aqui. Ok? E já vou confirmar fazendo o fillet aí em ambos. Ok? Ó. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos fazer agora o furo central aqui do meu volante. E para isso, eu vou colocar ele na visão superior e vou dizer que vou executar nesta face. Então eu vou selecionar essa face. Eu vou selecionar aqui um esboço. Então eu vou criar um esboço naquela face que eu selecionei. Não estou criando agora no plano, nem horizontal, nem vertical. Ok? Então vou fazer o desenho nessa face aqui. Que desenho nós faremos? Faremos o desenho igual nós estamos vendo aqui. No diâmetro de 12,70 com um corte ali de 8,40. Ok? Para a gente fazer isso então, o que nós iremos fazer? Eu vou fazer aqui uma circunferência, então eu vou clicar em círculo. Vou desenhar aqui uma circunferência de raio de 6,35. Dando então 6,70 que eu preciso. Correto? 6,35. Ele apareceu ali, uma mensagenzinha ali, dizendo para mim reconstruir, né? Eu vou clicar, dizendo que o esboço aqui ele foi reconstruído, editar esboço, lá, dizendo que eu reconstruí ele. Perfeito? E nesse mesmo esboço aqui eu vou fazer uma linha cortando. Porém, nesse momento estou fazendo a linha de qualquer medida. Então eu vou utilizar a dimensão inteligente aqui
Vamos encotar essa linha, dizendo que ela vai ter 8.4. Ok? Vou utilizar um outro recurso que a gente já conhece, que é o de aparar entidades, né? Ó, aparar até o ponto mais próximo, e vou aparar essa parte da peça. Perfeito? Então o esboço 2D ele está construído. Vou colocar na perspectiva isométrica para que a gente visualize melhor. E vou aplicar em recursos aqui, ó, um conhecido já nosso, que é o corte extrudado. Ok? Só que esse corte extrudado agora ele não vai ter uma profundidade, mas sim ele será passante. Ok? Conforme a gente está vendo ali a figura. Ó. Confirmo essa informação. Está feito ali o corte passante na minha peça. Ok? O que nós iremos fazer para finalizar o desenho? Eu vou executar aqui, ó, o chanfro. Ok? E o chanfro, ele tem aqui, ó, distância e ângulo, vértice, distância. Tem aqui a outra opção de vértice e eu tenho duas distâncias, que é o que eu vou selecionar. Ok? Então, vou trabalhar com duas distâncias. Quais são essas distâncias? Elas serão medidas simétricas? Não. Assimétricas, quer dizer que eu vou trabalhar com duas distâncias. Ok? Quais serão essas duas distâncias? A primeira distância, ela será aqui, ó, nessa vértice. Ela será de 4 milímetros e a segunda será de 2 milímetros. Certo? Ó? Então, um chanfro 4 por 2 é o que se dará ali. Ó. 4 por 2. Ok? E assim a gente termina aí o nosso segundo videozinho aí sobre revolução e padrão circular. E a gente vai dar a sequência aí nos próximos vídeos aí trabalhando com peças que têm uma determinada parede. Ok? Valeu!